Abra sua Bíblia em Colossenses. Eu peço de presente a sua atenção para que você pegue o início, o meio e o fim. Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. E nós vamos ler o versículo 13. Nós vamos projetar aqui para você. Nós vamos entender o porquê nós adoramos a Cristo, né? O porquê nós celebramos Ele com tanta alegria. Colossenses capítulo 1, versículo 13, todos estão acompanhando aqui em cima, diz amém. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Pois Ele, Deus, o Pai, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. No 3, você lê comigo. 1, 2, 3. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Pode aplaudir a palavra do Senhor? O que significa império das trevas? Império das trevas significa o poder do diabo e de seus demônios sobre a vida do ser humano. A Bíblia diz, como nós lemos aqui, que há o império das trevas. Nós, entendendo essa verdade de que existe o império governado por Satanás, que a Bíblia chama das trevas, nós começamos a entender o porquê da maldade neste mundo, o porquê de tantas injustiças neste mundo. Nós começamos a entender o porquê tanta desordem neste mundo. Enfermidades, doenças, assassinatos, roubos, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é ruim, nós entendemos o porquê disso quando nós conhecemos as Escrituras Sagradas. Tudo por causa desse império das trevas. Ou seja, tudo porque o diabo e seus demônios têm operado na vida do ser humano. Deus, quando criou Adão no jardim do Éden, Ele não fez Adão enfermo, Ele não fez Adão doente, Ele não fez Adão um miserável, Ele não fez Adão um necessitado no sentido passando fome, aleijado, enfim, Deus não fez. Deus criou Adão perfeito e colocou Adão num lugar perfeito. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E toda maldade tem a ver por causa desse império das trevas. Quando você vai conhecendo a palavra de Deus, você passa a colocar as peças nesse grande quebra-cabeça da vida. Lembra daquela brincadeirinha do quebra-cabeça? Que você vai colocando, juntando partes, coloca parte, une parte com a outra, vai dando sentido naquele desenho, naquela imagem, você lembra? Quando você vai compreendendo as Escrituras, você vai percebendo e vai juntando esse quebra-cabeça, o porquê da maldade, o porquê disso, o porquê das injustiças, porque a palavra de Deus é um manual na vida do ser humano. É muito legal quando você lê o manual da sua casa, o manual do seu carro, o manual do seu eletrodoméstico novo, muito legal quando você lê. Mas o manual mais importante é a palavra de Deus, é o nosso manual. Quando você
conhece a palavra, você vai juntando então as peças desse grande quebra-cabeça. O que eu quero dizer para você é que encontramos as respostas para os diversos questionamentos da vida quando conhecemos as Escrituras Sagradas. Agora, quando nós falamos de império das trevas, a gente começa a se perguntar como o diabo obteve poder para manter o ser humano debaixo do seu domínio. A resposta é através da morte espiritual. O que é morte espiritual, pastor? É por causa do pecado do homem, da transgressão do homem, da desobediência do homem no jardim do Éden. Todos os homens receberam essa mesma condição. A morte espiritual veio quando Deus disse: coma de tudo, mas não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem fez o quê? Desobedeceu a Deus, comeu daquele fruto e ele morreu espiritualmente. A morte física é quando o espírito do homem separa do seu corpo, se desliga do corpo. Mas a morte espiritual é quando o homem se separa do seu Criador. A Bíblia diz que todo homem, por causa da desobediência de Adão, ele se separou de Deus, se separou do seu Criador. Também está aí a razão de tantas injustiças, de tanta maldade. Agora, Romanos, no capítulo de número 5, versículo 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O que você entende de todos nas Escrituras aqui? É todos, são todos. A Bíblia diz que por causa, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, por quem? Por Adão. E pelo pecado entrou a morte, o quê? A separação do homem e do seu Criador. Assim também a morte veio para todos os homens. A herança de Adão a todo o ser humano, a morte espiritual. Nós estamos entendendo aqui quando que Satanás recebeu o poder sobre a vida do homem. Quando o homem pecou, ele foi vendido e vendeu toda a raça humana ao pecado e à escravidão do diabo. Quantos estão entendendo? Digam amém. Agora, pastor, se todos os homens estão nessa condição, quem pode tirar o homem dessa condição? Eu te dou resposta. Apenas Jesus Cristo. E mais ninguém. Não tem como você ir numa farmácia e dizer: eu quero comprar um remédio que resolva o problema do pecado original. Eu quero comprar um remédio que resolva o problema que Adão causou em mim. Ele vai dizer: eu vou chamar a ambulância para você, que você não está legal. Só tem um remédio, só tem uma pessoa, só tem um que pode resolver a situação do homem. Quem é este? Jesus, o Cristo, e mais ninguém. É por isso que eu falo para você categoricamente que todo ser humano que não crê em Jesus está em trevas. A declaração é forte, a declaração é impactante, a declaração é demais para os nossos corações quando se trata de uma reunião de domingo, só que nós estamos ensinando para as famílias aqui. E eu repito, se você ainda não pegou essa: todo ser humano que não crê em Jesus está em trevas. João capítulo de número 12, versículo de número 46. Jesus disse: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus disse: eu vim ao mundo como luz,
para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus não disse para que todo aquele que não crê em mim entre em trevas ou vá para as trevas. Jesus disse para que todo aquele que não crê em mim permaneça nas trevas. Por que permaneça foi usado aqui nas Escrituras? Porque é o estado atual do homem sem Jesus, sem Cristo. Quantos entenderam isso? Não adianta o homem falar, então o pastor falou hoje no domingo, no culto de hoje, que se não crê em Jesus, Deus vai mandar o cara nas trevas. Eu não disse isso. Eu disse que quem não crê em Jesus já está nas trevas. E eu digo categoricamente porque Jesus disse isso. E se Jesus disse, não tem nem como duvidar. Por quê? Porque ele não simplesmente falava a verdade, mas ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse. Então por isso que eu disse para você que todo ser humano que não crê em Jesus está em trevas. Por quê? Porque ele permanece no estado no qual Adão o jogou, no qual Adão o lançou. E eu digo mais, posso ir mais a fundo? Todo aquele que diz que recebeu Jesus, mas não o obedece, também está em trevas. Olha para quem do teu lado aí e fala, ai, ai, ai. Fala para ela, por essa eu não esperava. Repito, todo aquele que diz que recebeu Jesus, eu tenho Jesus, Jesus está na minha vida, eu creio em Jesus, mas não obedece a Jesus, também está em trevas. 1 de João, capítulo 1, versículo 6, diz: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você leu aqui? Querido, você precisa entender que a pessoa que não tem Jesus e está debaixo do domínio de Satanás, essa pessoa está cega. Essa pessoa é cega espiritualmente. Fisicamente não, ela enxerga a cadeira, enxerga a luz, a igreja, mas espiritualmente ela está cega. É por isso que tais pessoas andam na contramão da vontade de Deus. Deus tem uma vontade, a vontade de Deus. Só que essa pessoa, por estar cega espiritualmente, ela anda na contramão da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E te dou uma notícia: é possível o homem ou a mulher viver a vontade de Deus. É possível o homem e a mulher viver a vontade de Deus. Se não fosse possível, não estaria escrito nas Escrituras. Se não fosse possível, a gente não estaria nem aqui. Mas é possível o homem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bobo somos nós achando que nós no volante vamos chegar num bom lugar, num perfeito lugar e num agradável lugar. Não, só chegaremos num bom, perfeito e agradável lugar quando Jesus está no volante da nossa vida. O que é Jesus estar no volante da nossa vida, pastor? Quando eu me submeto à palavra dele, aos comandos dele, aos direcionamentos dele. Pelos olhos da fé eu quero declarar aqui no nome de Jesus, de pessoas saindo daqui com seus corações humildes, se sujeitando àquilo que Jesus diz. Aí eu quero profetizar de pessoas andando e vivendo uma vida abundante aqui nessa terra. Talvez você entrou aqui super triste, não entendendo a razão da sua vida, mas deixa eu te falar, esse vazio é porque não foi preenchido ainda pela presença de Deus. O homem pode ter carro, casa, morar à beira da praia, mas se ele não tiver Jesus, ele tem um vazio, que é um vazio existencial. Não adianta ter muito, se não tem Jesus, não tem nada. Mas hoje você pode sair daqui com o seu coração totalmente cheio da presença de
Deus. Quantos creem nisso? Levanta a sua mão e diga obrigado, Jesus. Pode aplaudir, que esses aplausos não são para mim, mas para o Rei da Glória, e o seu nome é Jesus Cristo. As coisas que fazem parte das trevas são desobediência a Deus, tristeza, pecado, maldição, doenças, miséria, condenação, desesperança, culpa e muitas outras coisas. Essas coisas que eu citei e muitas outras que eu não citei fazem parte do império das trevas. E quem está no império das trevas são aqueles que não receberam e creram em Jesus de todo o seu coração. E por isso experimentam aquilo que Satanás coloca na mesa. Consomem aquilo que Satanás coloca na mesa. Agora, voltando para Colossenses, que é o nosso texto de meditação, capítulo 1, versículo 13, diz: pois ele, falando de Deus, nos resgatou do domínio das trevas. Se eu parasse a mensagem aqui, ficaria uma coisa muito ruim, porque o pastor falou sobre o império das trevas e parou por aí. Eu expliquei o que é o império das trevas e agora estou dizendo o que Deus fez. A Bíblia diz que Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A palavra de Deus diz que Deus nos resgatou do domínio das trevas. A palavra de Deus diz que Deus nos resgatou do domínio das trevas. A palavra de Deus diz que Deus nos resgatou do domínio das trevas. A palavra de Deus diz que Deus nos resgatou do domínio das trevas. Ah, crente em Jesus Cristo, levanta sua mão e diga: obrigado, Jesus. Eu não sei como você escuta isso. Eu não sei como você pode ouvir isso e estar pensando no frango assado que você comeu hoje na hora do almoço. Aí não dá. É muito interessante que usa a palavra resgatou. A ideia bíblica para resgate é pagar um preço para a liberdade de um escravo. Oh, aleluia! É exatamente isso que aconteceu por meio da obra de Jesus na cruz. O preço do nosso resgate foi totalmente pago por Jesus Cristo. É por isso que é usada a palavra resgatou. João 19:30, quando Jesus estava na cruz, quando ele estava naquele momento pronto para morrer fisicamente, para experimentar a morte em nosso lugar, a Bíblia diz: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus na cruz, ele bradou: está consumado. Jesus na cruz, ele bradou: está consumado. Você sabe que isso significa? Significa está pago. O que o homem não conseguiria fazer, porque era impossível do homem suprir as altíssimas exigências da lei de Deus, eu, Jesus, vim suprir essas exigências, paguei totalmente. Jesus pagou suprindo a justiça de Deus. Nenhum homem podia suprir a justiça de Deus, nenhum homem, porque todos pecaram. Pode colocar o cara mais famoso aí da televisão aí: ah, esse cara aí deve ter sangue azul. Não adianta nada, todo no mesmo barco. Não é nem no mesmo, é no mesmo barco. Para você saber, nenhum homem poderia fazer aquilo que Jesus fez. Se Jesus era homem, pastor, então por que ele conseguiu? Ele era homem, mas não era descendência de Adão. Ele era homem, mas não era descendência de Adão. Jesus não veio pela genética, pelo o sêmen
de Adão, do homem. Não, não. A Maria só emprestou o seu ventre, mas Jesus foi colocado lá pelo poder do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que Adão era terreno, mas o último Adão, se referindo a Jesus, é celestial. Aleluia! Jesus pagou a nossa dívida. Se você entrar numa igreja e o pregador começar a mandar palavras de acusação, de condenação, eu vou te falar, não fique nesse lugar. Porque a igreja não é lugar para se lançar palavras de condenação ou palavras de acusação. Não, 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 não. A igreja é para pregar a boa notícia. A igreja é para pregar o evangelho. E o que é o evangelho? Nós estávamos perdidos, mas Jesus desceu do céu, sendo Deus, se fez homem, cresceu, sofreu, morreu e ressuscitou no terceiro dia, nos dando vida e vida abundante. Aquilo que era impossível para mim, aquilo que era impossível para nós, Ele tornou possível o acesso a Deus. É por isso que o pastor Eliabe começou aqui dizendo que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. No templo dos israelitas tinha um lugar que chamava Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava lá. E uma vez por ano, ninguém mais, somente o sumo sacerdote entrava lá, oferecia sacrifício pelos pecados do povo. Uma vez por ano, a Bíblia diz que tinha um véu que separava esse lugar, o Santo dos Santos. Depois tinha um véu, ninguém enxergava lá dentro, ninguém conseguia entrar lá dentro, não podia entrar lá dentro por causa desse véu. Mas quando Jesus disse aqui, está consumado, está pago, tremeu a terra e o véu se rasgou de cima a baixo. Não foi de baixo para cima, não foi o homem que rasgou, mas o próprio Deus rasgou, significando agora todo homem, não só sumo sacerdote, mas todo aquele que crê, pode e deve e tem um livre acesso ao Santo dos Santos, não terreno, mas um Santo dos Santos superior, um Santo dos Santos celestial. Glória a Jesus Cristo. Como que eu aplico essa palavra para mim, pastor? Ok, na oração, Senhor, eu estou aqui em nome de Jesus. Deus fala, pode vir meu filho, você está coberto pelo sangue, você tem a chave que é o nome de Jesus Cristo, você tem livre acesso, pede, converse comigo. Ai, 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 ai. Meu Deus. Os nossos pecados foram punidos em Jesus. Os nossos pecados foram punidos em Jesus. Sabe a importância de crer em Jesus? Sabe? Vamos lá. Escute muito bem isso daqui. Quem não crê em Jesus receberá punição pelos pecados. Agora, mas quem crê em Jesus e permanece nele, não haverá mais punição. Por que não haverá mais punição, pastor? Porque o nosso substituto já recebeu tal punição que foi Jesus. Está muito bom para ser verdade, mas esse é o evangelho. Se você crê nisso, Jesus disse, se você crê em mim, você não verá a morte. Se você crê em mim, você não vai andar em trevas. Ele foi o nosso substituto. Por isso que o sacrifício dele foi vicário, foi no nosso lugar. Essa é a importância de crer em Jesus. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Eu quero ler aqui com você. 1 de Pedro 3, 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Ou seja, não precisa sofrer novamente. O justo pelos injustos. Quem é esse justo do texto?
Jesus. Quem são os injustos do texto? Quem é o justo do texto? Quem são os injustos? Então fala que nem crente então. Quem é o justo do texto? Quem eram os injustos? Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Não chega a Deus se não for por Jesus. Eu já vi gente falando, eu não creio em Jesus, eu creio só em Deus. Nunca terá Deus se não tem Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O justo pelos injustos para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Sabe o que isso significa? Fisicamente ele morreu, mas no terceiro dia o Espírito Santo o ressuscitou. E vivo está para todos sempre, e essa é a nossa esperança. Nós vamos voltar ao nosso texto de meditação, Colossenses 1,13. Pois Ele nos resgatou. O que é resgatar? Exatamente isso que você pensou, se você está atento. O preço foi pago para nos resgatar. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha o texto novamente. Pois Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. É isso? Pois Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. É isso? E não é. Pois Ele nos resgatou. Perceba, Ele nos resgatou primeiro. Depois Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Se Ele só transporta para o reino sem ter nos resgatado, pagado o preço, talvez Satanás exigiria uma autoridade sobre nós. Não, eles pertencem a mim ainda. Mas Satanás não pode dizer isso, porque o preço foi pago. Primeiro Ele resgatou, primeiro Ele pagou o preço, e depois Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que maravilha isso, glória a Deus, aleluia, aleluia. Então, se Ele pagou o preço e nós fomos transportados para o reino do seu Filho amado, eu quero te falar novamente, categoricamente: o diabo não tem domínio sobre o crente em Jesus Cristo. Lembra? Alô? O diabo não tem domínio sobre o crente em Jesus Cristo. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também, Jesus também, participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Para que por meio da morte de Jesus derrotasse aquele que tem o poder da morte. Quem tem o poder da morte? Quem tinha? O diabo. Ou seja, quando o homem pecador morria, alegria para Satanás, escravidão eterna. Quando Jesus morreu, talvez pensou, agora eu pego ele, porque todo o pecado da humanidade está sobre ele. Mas não foi assim. Quando Jesus morreu, foi a derrota de Satanás. Quando Jesus morreu, foi a derrota do inferno, do diabo. Quando Jesus morreu, foi a derrota do império das trevas. A Bíblia diz, Colossenses capítulo 2, não precisa abrir, que Ele triunfou sobre potestades e principados. Na cruz, as pessoas pensam, te falaram errado, meu irmão. A cruz não foi a cruz não foi a derrota de Jesus. A cruz foi a vitória de Jesus.
Porque ele precisava vencer? Por causa dele? Não. Por causa de nós. Toda vez você vai me ouvir dizer que Jesus venceu por nós. É por isso que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É por isso que nós estamos aqui para participar da ceia, porque nós sabemos que quando nós participamos da ceia, nós anunciamos a morte de Jesus até que Ele venha. Em outras palavras, quando nós participamos da ceia, nós anunciamos a vitória de Jesus sobre o diabo. Aleluia! Aleluia! Hebreus 2,14, eu já li, vou ler novamente. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Versículo 15, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Quem está em Cristo, quem está em Jesus, não tem medo da morte. Paulo disse, olha, eu vou falar uma coisa para você. Paulo disse, eu quero ficar aqui nesse corpo em vida para ensinar vocês, mas se eu partir, será muito melhor. É por isso que Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. É só crente em Jesus Cristo que fala essas coisas, meu irmão. Meu Deus. Ouça, ninguém precisa viver debaixo do domínio do diabo. Ninguém, nenhum ser humano. Muito menos ficar recebendo as coisas que ele dá. Ninguém. Todos vocês que aqui estão, se alguém pensa, não, eu fui destinado para sofrer nessa vida, eu fui destinado para ir para o inferno, eu fui destinado, esqueça essa besteira, esqueça essa bobagem. Todos nós podemos usufruir da vida abundante de Cristo Jesus. Só que isso não acontecerá se você não crer. Se você crê, então você vive. Se você crê, então você caminha. Aos 20 anos de idade, eu criei nessas verdades. Deus mudou a minha vida e continua mudando. Eu glorifico ao Senhor por ter conhecido o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Quem conhece a Jesus tem esperança. Quem conhece a Jesus tem vida realmente. Jesus disse, aquele que perde a sua vida por minha causa, achá-la. Aí que achou a verdadeira vida. Ao contrário do que o mundo diz, você é jovem ainda, bobagem essa ideia de crente, bobagem essa ideia de servir a Deus, bobagem. Naquele grande dia nós vamos ver se vai ser bobagem, onde todos compareceremos diante o Senhor. E quando você se comparecer, você vai estar vestido ou você vai estar nu? Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando você comparecer, você vai estar coberto pelo sangue de Jesus ou você não estará coberto? Só lembra de algo. Todo joelho um dia vai se dobrar a Jesus Cristo. E toda língua um dia vai confessar que Jesus é o Senhor. Se não fazer isso aqui na terra, vai fazer isso lá. A diferença é que quem faz aqui recebe a salvação. E quem faz lá não dá mais tempo. Não, eu sou forte demais, eu sou o cara, eu sou o tal, eu sou a mulher, eu quero curtir a vida, eu quero fazer tudo que me vem na cabeça, eu não vou me dobrar a esse Jesus, eu nem acredito nesse Jesus aí. Ok, até você vai se dobrar um dia,
Você não estará mais por inocente, porque você está aqui ouvindo essa verdade. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Meu irmão, minha irmã, por que não fazer isso hoje? Entregar o volante da sua vida para Jesus e dizer: Jesus, receba a minha vida, faz a tua vontade, eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Aleluia, aleluia. Em Cristo fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Senhor Jesus. Sabe o que isso significa? Que o crente em Jesus Cristo é cidadão do reino de Jesus. O crente em Jesus Cristo, ele é cidadão do reino de Jesus. O que é o reino de Jesus, pastor? Lembra que o império das trevas é o poder do diabo sobre as pessoas, sobre o ser humano? O reino de Deus é o poder de Cristo sobre o crente. O reino de Deus é uma nova vida longe das trevas. O reino de Deus é o governo de Cristo, onde nesse governo nós somos filhos agora, e não só filhos, mas amados. Nós precisamos ter visão correta da vida, queridos. Nós precisamos enxergar corretamente a vida. Precisamos mudar nossa cosmovisão. Como, pastor? Entendendo essas verdades. E que verdade é essa, pastor? A verdade é que nós estamos nessa terra, mas nós somos do céu. A verdade é que nós estamos nessa terra, mas agora em Cristo, nós somos cidadãos do céu. Comedor de feijão igual todo mundo, mas somos cidadãos do céu. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 de Pedro 2, 11. Amados, está falando para crentes em Jesus Cristo. Insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo. Sabe o que significa estrangeiros e peregrinos no mundo? Sabe o que significa? Significa que o crente não é cidadão do mundo. Que problema teria, pastor, de ser cidadão do mundo? Ok, império das trevas. O mundo jaz no maligno. Crê que a palavra de Deus diz a verdade? O mundo jaz no maligno. Um sistema governado por Satanás, desobediente a Deus. Estrangeiros e peregrinos, o que Pedro está falando aqui, significa que nós não somos cidadãos do mundo. Nós somos cidadãos do céu. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Olha o que o texto diz. A palavra de Deus está dizendo que agora é para que os crentes vivam como cidadãos do reino. Eu vou repetir. A palavra de Deus está dizendo que é para nós, como crentes, como cidadãos do reino dos céus, vivermos como a nossa identidade, como cidadãos do reino dos céus. Então eu quero te perguntar algo, fazer algumas perguntas. É coerente um cidadão do reino de Cristo ser dominado pela inveja? É coerente um cidadão do reino de Cristo ser dominado pela mágoa? É coerente um cidadão do reino de Cristo ser dominado pela avareza? É coerente um cidadão do reino de Deus ser dominado pela nicotina? É coerente um cidadão do reino de Deus ser dominado pelas drogas? É coerente um cidadão do reino de Deus ser dominado pelos pecados sexuais? Somos cidadãos do reino dos céus, nós viemos de cima. Você é cidadão do reino dos céus.
não é coerente que coisas deste mundo te dominem. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, ele só repete o que os coríntios estavam falando. Os coríntios diziam que tudo é permitido. Nós estamos em Cristo agora, tudo é permitido, nada tem lei, eu posso fazer o que eu quero. O Paulo repete o que eles falaram. Tudo me é permitido, entre aspas, mas Paulo diz, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, entre aspas, vocês dizem isso? Aí Paulo diz, mas eu não deixarei que nada me domine. Sabe por que Paulo disse isso? Porque eu sou um cidadão do reino do céu, e eu ando nessa terra como um cidadão do reino dos céus. Antigamente as coisas me dominavam, a droga me dominava, os pecados sexuais me dominavam, a inveja, tudo me dominava. Por quê? Porque eu estava escravo do pecado, escravo de Satanás. Mas um dia Jesus, há 2000 anos, ele veio e disse naquela cruz, tetelestai, está pago o preço para o resgate dele. O preço para o resgate do João, o preço do resgate do Carlos, o preço do resgate da Jaqueline, o preço do resgate do ser humano já foi pago e fomos transportados para o reino. Agora, como cidadãos do reino de Deus, nada nos domina. Sabe por quê? Porque Jesus é o nosso rei. Thank you, Jesus. Jesus passou pela cruz, sim, ele passou pela cruz. Estava ensanguentado, sim, estava ensanguentado. Mas João, no livro de Apocalipse, teve uma visão de Jesus e viu seus cabelos brancos como a neve, seus olhos como chama de fogo, na sua boca saiu uma espada de 2 gumes. E na sua coxa, sobre a sua coxa, no manto, estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é esse Jesus que está passeando aqui neste lugar. É esse Jesus que está te ensinando. É esse Jesus que está tocando na sua vida. É esse Jesus que está nos convencendo. É esse Jesus que nos ama. E é esse Jesus que nos resgatou do império das trevas. Hoje fomos comprados por altíssimo preço. Aleluia! Falo e finalizo. Efésios 2:19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Agora mudou aqui na perspectiva. Aqui está falando agora que nós pertencemos ao reino de Deus. Ele diz, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quando eu recebo a Jesus, eu me torno membro da família de Deus. Quando eu recebo a Jesus, Deus se torna o meu pai. Ai, como é bom ter um pai como Deus, o poderoso, o criador dos céus e da terra. Olha para quem está do teu lado, já que a gente está encerrando aqui, fala para ele assim, ó, a palavra de Deus nos chama de concidadãos dos santos. A palavra de Deus nos chama de concidadãos dos santos. Sabe o que isso significa? Que você é santo e eu sou santo por causa de Jesus, e nós vivemos no mesmo reino. Colossenses 1:13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Se põe em pé e agradecemos ao Senhor pela sua palavra.